Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, meu bruxo e minha bruxa, beleza? Sabe aquele fato que você via nos livros ou nos filmes de Harry Potter e pensava, peraí, tá errado isso aí? Pois é, meus bruxos, hoje eu vou trazer 5 coisas que vocês possivelmente acharam que era erro. Em algum período aí vocês pensaram, cara, isso daí tá errado, é erro isso daí e não tá certo. Porque se tá errado não tá certo, né? Não sei pra que tanta redundância, né? Mas beleza. Então já vem chegando aqui, deixa de ser trouxa e se inscreve nesse botão vermelho aqui porque é de graça, não dói, não machuca e você fica por dentro de tudo que acontece aqui. E não esquece de deixar o like porque eu sei que você vai gostar. No primeiro encontro de Harry, Rony e Hermione no Expresso de Hogwarts, Hermione diz que praticou alguns feitiços simples sozinha, que não teve nenhum problema com isso. É claro que eu só tentei fazer alguns simples sozinha. E não tive problema. Mas aí depois a gente descobre que bruxos menores de idade não podem fazer magia fora de Hogwarts. E ela tava em casa, então ela tava fora de Hogwarts e fazendo magia? Como assim? Isso daí é um erro. Na verdade, isso não é um erro, meus bruxos, e é uma coisa muito fácil de ser explicada. É muito comum crianças bruxas sofrerem manifestações de magia, e essas manifestações são incontroláveis. Então, como existem essas manifestações involuntárias de magia, o Ministério não vai punir o bruxo que mora ali, a criança que mora ali, porque eles sabem justamente que é incontrolável, entendeu? Então, eles têm esse manifesto de magia, eles vão lá no registro, sabe que naquela casa tem uma criança, e aí eles vão saber que, poxa, foi sem querer, porque a criança tem essas manifestações incontroláveis de magia. Isso no caso porque a Hermione era nascida trouxa, né? Então ela era a única bruxa da casa dela ali, então tinha magia lá, o Ministério sabia que tinha magia, mas antes da escola não tinha problema nenhum. Agora, se fosse o caso da Hermione ir pra Hogwarts, voltar e ali nas férias da escola ela fazer magia, aí sim ela seria punida, entendeu? Porque ela já tinha ido pra escola, já sabia controlar mais ou menos a sua magia, então se ela fizesse magia, ela estaria cometendo uma infração. Por isso que o Dobby vai lá e derruba o pudim na cabeça da senhora Manson lá em Câmara Secreta, pro Ministério da Magia achar que o Harry fez magia ali, porque eles só identificam o local e não quem fez. Então eles achariam que era o Harry ficaria suspenso, seria punido por isso. E além disso, naquele momento a Hermione também fez uma magia, né? Ela usou o óculos reparo lá no óculos do Harry. Óculos reparo. E por que ela também não foi punida? Ela já estava indo pra escola, ela já sabia das regras e tudo. Por quê? Porque, meus bruxos, o Ministério da Magia identifica a magia no local, não quem fez a magia. Por exemplo, se numa casa é cheia de bruxos, o Ministério da Magia não vai saber que uma criança conjurou alguma coisa ali, que fez alguma magia. Ele só sabe que naquele local teve magia. E como o Expresso de Hogwarts é cheio de estudantes, inclusive existem estudantes lá que são maiores de idade, então não dá nada. Pode burlar aí a lei no Expresso de Hogwarts e em casa, quando você tem mais bruxos na família, então é tranquilo. Uma outra coisinha que você já deve ter se perguntado é como a câmera do Colin Creevey funciona em Hogwarts, já que tecnologias trouxas não funcionam lá. Mais um erro de J.K. Rowling? Não, bruxo, não é um erro e vocês vão entender o porquê. Em um trecho do livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, a Hermione menciona que tecnologias trouxas não funcionam em Hogwarts. Porém, nós temos que concordar aqui que tecnologia é um termo bastante abrangente. Não, tecnologia... O que é tecnologia? Tecnologia é uma coisa que o ser humano desenvolve para resolver um problema, certo? Então, isso abrange vários tipos de coisa. Por exemplo, uma faca. Uma faca é uma tecnologia, certo? Bem milenar, mas é uma tecnologia. Foi desenvolvida por humanos para resolver um problema. Uma faca não funcionaria em Hogwarts? Funcionaria, normal. Então, nessa parte, a Hermione estava se referindo à tecnologia eletrônica. Ou seja, celular, computador, televisão, esse tipo de tecnologia. E por que a câmera do Colin Creevey funciona então? Simples, porque ela é uma câmera analógica, ela não depende de nenhuma tecnologia elétrica para funcionar. Mas eu sei que depois disso que eu falei, você deve estar pensando assim, ah, mas tem um erro sim, porque tem rádios na escola, em Hogwarts tem rádio, a gente já viu lá no salão comunal, tem também o rádio que eles usam lá em Relíquias da Morte, que inclusive tem a rádio Observatório Potter, que era a rádio da resistência contra o Voldemort, e isso daí é erro, porque é tecnologia eletrônica. É, meus bruxos, realmente
não, também não é erro, porque os bruxos, por volta dos anos 80, eles tentaram usar a televisão, queriam usar a televisão dos trouxas, né, mas houve uma lei já que erradicou isso, porém os rádios eles puderam adaptar de forma legal pro mundo bruxo, tanto que existem rádios bruxas, que tocam, por exemplo, sucessos de Celestina Warbeck, a cantora preferida da senhora Weasley. Então rádio é tranquilo, mas é tecnologia eletrônica, como assim? É tecnologia eletrônica, mas a eletricidade que eles usam lá naquele rádio é muito diferente da forma que os trouxas usam eletricidade ou conduzem eletricidade para fazer as tecnologias funcionar. É o mundo bruxo, eles podem fazer isso com uma varinha. Outra coisa que você pensou que era um erro e que foi uma coisa muito mal planejada colocada por J.K. Rowling no 5º livro de Harry Potter foram os testralhos. Os testralhos são cavalos alados de aparência bastante esquelética e diferente, que são vistos só por pessoas que já viram a morte, que já presenciaram a morte de alguém. Mas o Harry já tinha testemunhado a morte dos pais, por que ele só viu o testralho lá em Ordem da Fênix depois que o Cedrico morre? Ah não, isso daí foi mal planejado, J.K. Rowling errou. Não, meu bruxo, também não é isso porque tem explicação. A coisa não é tão simples como só ver alguém morrendo. Existe uma grande diferença entre só presenciar a morte e absorver a morte. Quando o Harry viu seus pais morrer, ele era apenas um bebezinho de 1 ano. Ele não tinha noção do que estava acontecendo ali. Por isso que ele não enxergava os testralhos antes. E ele só foi enxergar depois da morte do Cedrico, porque aquela morte ele já tinha 14 anos, ele já sabia o que era, ele já entendia e ele pôde sentir aquilo e absorver aquela morte. Então é por esse motivo que ele só viu os testralhos lá em Ordem da Fênix. E por último, um fato que eu tenho certeza que você tira onda até hoje aí, que você fala, olha lá, isso aí não dá, esse daí não dá pra aceitar. Como Fred e George nunca notaram que o Ron Weasley dormia com um cara chamado Pedro Pettigrew. Começando que o Fred e o George têm uma grande diferença de idade pro Ron, né? Quando o Ron entrou no 1º ano, o Fred e o George já estavam no 3º. O Fred e o George pegaram o mapa na sala do Filch quando eles estavam no 1º ano em Hogwarts. Lá no 3º eles já estavam meio assim, né? Beleza, tranquilo, não é mais novidade. Então eles usavam o mapa só pra, tipo, aprontar, ver se tinha professor chegando, se tava tudo certo, ver passagens secretas. E eles não ficavam olhando pro salão comunal da Grifinória, porque era o mesmo salão deles, eles só dormiam em quartos diferentes, né? Mas era o mesmo salão comunal deles, era a mesma coisa, eles não ficavam olhando o irmão deles no mapa do Maroto, era mais uma questão de desinteresse do que de erro. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha esclarecido que esses fatos que eu falei aqui não são erros. Se você gostou desse vídeo, não esquece o like, porque me ajuda de verdade, ajuda mesmo, eu não tô brincando. Quando eu peço pra você deixar o like aqui, é porque ajuda. Nós estamos tendo vídeo todos os dias nesse mês de abril, eu fiquei doente, então teve um furo aí na semana, mas esse furo vai ser reposto lá na primeira semana de maio, beleza? Fiquem tranquilos. A gente se vê amanhã e até lá, mal feito feito.